Você tem dois casos. O que a Arábia Saudita, o Egito e Emirados Árabes tem base militar americana, recebe dinheiro dos Estados Unidos, faz isso, não tem nada. O Brasil, Lula deu uma declaração, pronto. Eu acho que tem mais reclamação aqui do que fora. Porque nem lá nos Estados Unidos tem tanto, que acha que ele está agredindo. Acho que não tem nada. Os Estados Unidos, veja só, sabe? Há um equívoco também muito grande em pensar que as grandes potências impõem sem nenhum tipo de articulação e de apoio das potências regionais. Isso é um engano. As grandes potências, para elas agirem, elas precisam ter minimamente apoio, elas precisam ter minimamente uma articulação nas regiões. Então, ou seja, estou querendo dizer o seguinte, os Estados Unidos dependem do Brasil. É isso. Não é como depende da Arábia Saudita. Dependeria para quê? Isso é interessante saber. Qual que é a relação de dependência dos Estados Unidos com o Brasil? A gente nunca explora esse aspecto. Não, econômica, mas principalmente a dependência política. Quer dizer, o Brasil é líder. Você precisa ter, tem a denominação estados pivô, voltar ao Kissinger. Esperto, o Kissinger fazia isso. Você tem os estados pivô, né? Então, o Brasil, né, hoje é mais do que pivô, mas é a Índia, era no Sudeste Asiático, você tinha o Egito, na época do Kissinger, no Oriente Médio. Então, você tem esses estados que você tem que... África do Sul, você tem que articular bem com eles, senão vai mal na região. É isso. Entendeu? Ele depende para entrar. Ele não pode romper assim, fazer. Só se tiver um motivo muito forte, muito. Não tem nenhum motivo nenhum. O que o Lula disse? Condenou a guerra. Precisa lembrar, ele condenou a invasão, ele votou na ONU condenando a Rússia. É fato isso. A gente tem que lidar com o fato. Aí ele vem e interpreta, fala, mas os Estados Unidos não pode fazer isso. Aí pronto. Não pode falar dos Estados Unidos. aí não. É a turma daqui, a turma de Folha, Estado, Globo News, essa turma aí que está ensandecida, né? O VAR está alterado, o VAR era inteligente, ficou burro. Ele ficou burro, né? Ele conseguiu... Eu vou ler os artigos dele assim, mal fundamentado. Você pode, veja, eu estou te dizendo, eu leio negro de direita, tudo nos Estados Unidos, cara de direita, ele falou assim, mal fundamentado. Fica xingando, adjetivando Lula. Sim. Tem nada. Zero. Muito mal, muito... Década de 70, 80, meu pai era do Partido Comunista. O que eles liam? Estadão, para ver as críticas. Que era muito bem fundamentada. O Estadão, gente, nem... Eu passo nas bancas, né? A maioria deles está tudo para cachorro. Vendendo para cachorro fazer. É um lixo, gente. De vez em quando eu pego aí para ler. É um lixo. Eles não sabem o que eles estão falando. A parte Estadão era aula de política internacional. Aula. Hoje, eu lembro que eu cresci lendo isso aí. É muito ruim. Aquele comentarista, como é que ele chama? Que escreve internacional no Estadão. Qual deles? Fala aí. Ele vai na Bandeirantes. Nossa, ele é muito ruim. Uma tragédia. Já está lá faz tempo. Eu já fui em vários... Lorival Santana? Lorival Santana. Nossa! Esse é outro. Tá na Esse. Caio Blinder. Nossa! Esse aí é o pior. Esse aí não tem como piorar. Mas eu não estou falando de ideologia, estou falando de reflexão. Não, de burrice de fundamento, mesmo. É fundamento. Fundamento. Eu não conseguia articular o pensamento. Eu leio Farid Zakaria, leio o Thomas Friedman, do New York Times, leio esse pessoal todo. Eu aprendo, divirjo tudo, aprendo, vejo coisas. Esses caras não têm nada. Não tem nada. Não, o Caio eu lembro desse Lorival. De pensamento, né? Esse Lorival fez uma viagem ao Afeganistão. O Afeganistão ocupado pelos Estados Unidos. O que ele escreveu? Pode procurar aí. As relações homoafetivas dos afegãos. Pode procurar. Eu pensei que fosse fake, não é. É um clássico, né? De quem quer falar que Israel é democrática, a Palestina não é. Isso. É um clássico. Eles se usam dos mesmos factóides, do mesmo tipo de... Veja, hoje eu vi o pensamento. A Globo News, foi dado Lula. A pessoa pode interpretar do jeito que ela quiser, não pode omitir.
O pessoal omitindo essa segunda fala do Lula. Né? E ficaram só com a primeira. Como se ele não tivesse falado mais nada. Né? Uhum. E discorrendo em cima. Eles pegam uma coisinha e ficam discorrendo. Né? Então, por quê? Porque eles não têm capacidade de criticar. Entendeu? Põe o Guga Chakra falando que o cara é ditador. Né? O Guga Chakra agora sumiu, ele põe 4, 5 livros do Oriente Médio, né? Fala que é descendente de libanês, acho que entende. Uma tragédia. Ficar exibindo isso, parece né? surfista, né? Eu sempre acho que ele é um papo de surfista, aqueles caras que... Ele é elite libanesa de São Paulo, conheço essa coisa. E a Sadi, ele e André Sadi. Tudo elite libanesa. Elite libanesa é um horror. Mas, enfim, então eles não têm instrumento teórico, metodológico, factual. Não tem fato. Estou falando do Lula. Traz fatos. Não tem nada. Então, tento ver. Eu leio. O cara falando que decadente. Eu tento ver. Dou uma olhada de vez em quando. O Globo e tal. Mas o que esses caras estão escrevendo? Eu gosto de saber. Ué. O que eles estão... Não tem nada. O VARC era muito bom. Eu lembro. Participei lá há mais de 10 anos. Eu ia lá sistematicamente na Globo News. Tinha discussão, tudo, mas ok. Agora é um negócio... Ele quer criticar o Lula, mas não sabe onde. Então, fica com adjetivações sem objetividade nenhuma. Pedestre, né? Sempre uma coisa superficial, né? O Lula é químico, está abraçado com o ditador. Pode ser óbvio e simples. Aprendi muito, foi meu orientador, o Oliveiros, que o Kiko acho que conhece. Oliveiros Ferreira, sim. Oliveiros falava para mim, meu caro, foi editor de Estadão, tudo. Em primeiro lugar são os fatos, parte dos fatos. Ele tem que aparecer. Depois nós vamos fazendo a coisa, né? Então eu preciso ver. É isso que eu vou chegar no Lula. Tendências. Veja só. Um dos argumentos que a Folha, esse pessoal começou a escrever é o seguinte: o mundo mudou? Fantástico. Essa diagnóstica é fantástica. E é mais complexo e, portanto, o Lula não pode reeditar a política externa dele, que foi lá do passado. Vocês falaram logo no início. Ok, o mundo mudou. E mudou no quê? Mudou no sentido que o Lula apostou antes. Fácil. O que é a China em 2023 e a China em 2003? Ele apostou nisso. Cresceu. Apostou nesses países em desenvolvimento. Cresceram. Então, a mudança do mundo veio em acordo com a aposta do Lula. Portanto, ele pode reeditar, sim. Claro que ele pode reeditar. Mais do que reeditar, ele está investindo. É isso que eu estava te dizendo. Veja, quando falaram da posição dele da Ucrânia, a posição do Lula reflete a maioria dos países do mundo. A estimativa é de 2/3. Qual é a posição? Crítica à invasão da Ucrânia. Crítica ao que a Rússia fez. Ponto. Segundo, crítica ao comportamento dos Estados Unidos e da OTAN. Terceiro, é urgente fazer uma negociação. 2/3, no mínimo, do mundo apoiam isso. Aí sai aqui que o Lula está isolado. Não é a minha guerra, é a guerra da OTAN e da Europa e dos Estados Unidos. Mas não, aí a pessoa fala que ele está isolado. Isolado de onde? Ele está com a maioria dos países do mundo. E outra coisa, que em tudo na vida, é respeito. O que o Lula não perdeu? Mesmo quem diverge, respeito. O Biden pode divergir, mas tem respeito. O Macron vive cotejando o Lula. Super. Tudo que o Lula fala, critica, dá cacetada, ele vai lá, conversa com o Lula e tudo, porque tem respeito. Então, respeito ele tem. A pessoa pode divergir. Mas não a falta de respeito é outra coisa. Né? Então, ele tem liderança. Isso é liderança. Né? Então, portanto, é isso que importa. Então, as análises aqui de política é completamente equivocadas. Aí vem a G20. O Brasil perdeu o poder porque a China... eu vi isso. Achei isso foi esvaziado. Mas quem falou isso? Mas veja só. Da BBC, que eu tenho pega nela lá que foi fazer armadilha para o Lula lá na França, você lembra? Ela fez um vídeo falando que o Lula não é mais o cara no G20. Ela não entendeu nada, como sempre ela continua sem entender nada. Não, e outra, Sara, veja só. Ela acéfala. Não, veja só. Vamos pensar. É simples.
Quem tem mais poder? A China. É claro que o Brasil não vai superar a China. É óbvio. Como é que pode isso? E nem quer, o Lula não é tonto. Agora, existe deixa só ele concluir. Sara, só um minuto, deixa só concluir. Agora, a China precisa do Brasil. Porque senão ela não entra nesses outros países. Ela precisa disso. Então, ou seja, o Lula está numa carona. Boa carona. A China convidou, o Brasil entrou e está boa carona. Vai competir com a China? Brincadeira, né? O Lula tem... Eu diria até mais. Eu diria que sem a liderança do Lula e o respeito do Lula, a Europa estaria chamando esse BRICS de uma aliança antidemocrática, que é o que eles têm tentado ensaiar, mas não conseguem porque tem uma liderança do Lula. E o Lula é visto como um líder democrático, como uma voz pacificadora do mundo. Então, nesse ponto, o Lula é o cara. E mais, que grandeza o Xi Jinping não aparecer no G20 e esvaziar aquilo ali. Então, o G20 não é mais o mesmo, porque a que vai virar a maior economia do mundo não participou do maior fórum econômico do mundo, esvaziou a festa. Então, o Lula era o cara. E assim, o que existe no mundo é assim, uma consequência lógica. Ué. Ela tem muito mais poder econômico, poder político. Então, ela vai ter mais influência. Agora, é uma influência que não é, ou seja, não é imposição. O Xi Jinping conversa com o Lula, ouve o Lula, dá assim, espaço para ele. Isso é que é importante. Então, mas eles não tinham o que falar. Aí o outro chega e fala assim, grande descoberta, ele fala assim, mas isso vai dar errado, porque a Índia e a China têm muitos problemas na fronteira. Claro, é comparativo. Né? Se eles têm problema e eles estão na mesma organização e estão conversando, é um avanço. Então não é que é um problema, é o contrário. É o contrário do que eles estão falando. Comparado ao que era, houve uma distensão. Né? E é melhor que estejam juntos para poder resolver seus problemas que realmente têm. Então, o que eu vi, as críticas eram essas. Vai crescer muito. Qual o problema de crescer muito? Eu não estou entendendo isso. Não tem lógica. Vai crescer muito. E daí se crescer muito? Aí eu leio o editorial do New York Times, olha como é que são as coisas. O New York Times preocupado porque está crescendo muito. Porque vai ofuscar o bloco ocidental. No Brasil, crescer muito é fraqueza. Não dá para entender, né? Não dá para entender. Na Europa está enlouquecida com o crescimento do BRICS, né?